Meus irmãos, todos nós lidamos com adversidade em nossas vidas que nos desafiam. Nesses últimos anos, o mundo tem lidado com uma adversidade muito grande, causado pelo Covid-19, que tem impactado e trazido adversidades e produzido adversidades de várias maneiras, em vários locais diferentes. Mas, pessoalmente, se você não tem lidado com essas adversidades por causa do Covid, você pode lidar com outras adversidades que muitas vezes você até acha que você não pode suportar. Adversidades que muitas vezes parecem ir além das nossas forças. Adversidades que nos desafiam porque muitas vezes mexem e remexem com a nossa fé. Mexem com as estruturas, balançam as estruturas da nossa fé. Mas embora sejam adversidades desafiadoras, embora sejam adversidades que incomodam muitas vezes a nós, essas adversidades são uma necessidade na vida do discípulo de Cristo. No ministério de Jesus, Jesus chamou muitos discípulos. E Jesus chamou muitos discípulos com uma garantia de que daria a eles o reino dos céus. Mas esses discípulos, até chegarem ao reino do céu, teriam que lidar com algumas adversidades em suas vidas, causadas por razões diversas. Eles tiveram que lidar com perseguições, eles tiveram que lidar com a adversidade causada com a ordem de alimentar uma multidão sem ter alimento suficiente, tiveram que lidar com a adversidade de ver o seu mestre sendo preso, e posteriormente sendo condenado e morto, sem eles poderem fazer nada. Eles tiveram de lidar com a adversidade de Jesus continuar morto e eles não terem esperança do que poderia ser dali para frente para suas vidas, para suas carreiras, para o seu ministério. Mas dentre as adversidades que os discípulos de Jesus passam, existe uma que é bem interessante de considerar. E é exatamente aquela que está registrada em João capítulo 6, do verso de número 16 até o verso de número 21. Esta adversidade, ela é interessante de considerar por muitas razões. Mas dentre estas muitas razões, eu daria apenas uma como uma lição central deste texto. É de que por meio dessa adversidade, os discípulos puderam reconhecer que Jesus é o Deus que acalma a tempestade. Leiamos então João capítulo 6, verso de número 16 até o verso número 21, e eu quero convidar aqueles que podem para ficar de pé, para podermos fazer a leitura destes poucos versículos, registrado no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, verso 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenha medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não temos condições, nós não temos suficiência para nós aproveitarmos o máximo da Tua palavra. Por isso, clamamos pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, vem sobre nós. É o Senhor que ilumina as nossas mentes. É o Senhor que cativa os nossos corações para poder conhecer mais a pessoa de Cristo Jesus. É o Senhor que lança luz na pessoa de Cristo Jesus para que nós possamos enxergá-lo. É o Senhor que faz as escamas de nossos olhos caírem. Nós te pedimos, ó Deus Espírito Santo, que o Senhor seja conosco e que o Senhor abra o nosso entendimento, para que cheios de Ti nós possamos compreender
a grandeza e a maravilha da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Este é o quinto sinal descrito por João para demonstrar que Jesus é o Cristo. E uma vez demonstrado que Jesus é o Cristo, João espera que nós, então, creiamos nele. Nós já vimos até então que Jesus transformou água em sangue, água em vinho, perdão. Nós já vimos que Jesus cura o filho de um oficial, Jesus cura um paralítico, Jesus multiplica os pães e nós chegamos agora neste milagre onde Jesus acalma a tempestade. E de modo bem objetivo, essa seria a lição principal desse texto. Jesus acalma a tempestade. E ao acalmar a tempestade, João está demonstrando de que Jesus, ele é Deus. Ele é suficiente para controlar até mesmo aquilo que os homens não conseguem controlar. João quer demonstrar de que esse Jesus é o mesmo Deus, que tem o mesmo poder descrito no Antigo Testamento. Poder para abrir o mar vermelho, poder para separar as águas, a ponto do povo passar. É o mesmo Deus que tem poder e autoridade sobre a criação. Usando a linguagem de Paulo, esse Jesus agora é o novo Adão. Ele agora domina sobre todas as coisas, o que Adão perdeu ao se envolver, ao se entregar para o pecado. É interessante, meus irmãos, que o contexto desta passagem está no momento em que Jesus faz uma multiplicação, e então, depois disso, as pessoas chegam até Jesus, querem fazê-lo rei, e Jesus então decide sair dali e vai para o monte. E é nessa subida de Jesus para o monte para orar, de acordo com os textos paralelos, que então os discípulos entram no mar e eles se deparam com uma tempestade. E este texto, irmãos, é interessante, eu diria por duas razões. Primeira delas, nós temos a ideia de que ele é repetido em 2 dos 3 evangelhos sinópticos. Tanto Mateus como Marcos mencionam esse mesmo texto, Mateus 14 e Marcos, então, de número 6, citam novamente esse texto. É interessante também, porque dos 7 sinais que João descreve no seu evangelho, este é o único sinal que Jesus faz apenas para os seus discípulos. Enquanto os outros sinais, Jesus fez de forma pública, onde todas as pessoas puderam ver e comprovar, este sinal foi feito apenas para trabalhar nos seus discípulos. E eu entendo que ele faz isso para os seus discípulos, para que estes entendam de que Jesus é o Deus que acalma a tempestade. Ao lidar com essa tempestade, os discípulos lidam também com uma adversidade, causada por um fenômeno natural, que eles não sabem como aconteceu, eles não planejavam que acontecesse. Mas eles precisam passar por essa adversidade para que eles possam conhecer que Jesus é mais do que uma pessoa que sacia a fome das pessoas. Jesus é o Deus que então acalma a tempestade. E à luz desse texto eu quero destacar algumas lições para nós, entendo serem importantes para nós pensarmos. A primeira delas, meus irmãos, é que os discípulos de Jesus lidam com adversidades em suas vidas. Esta deve ser uma lição sempre gravada em nossas mentes. Os discípulos de Jesus lidam com adversidade em suas vidas. De modo que é impossível você ser discípulo de Jesus e você não lidar com a adversidade na sua vida. Se você é um discípulo de Jesus e não quer lidar com a adversidade, então você tem que ser promovido para a glória, porque aí você não vai ter mais adversidade. Mas enquanto neste mundo, nós vamos lidar com adversidades. É interessante notar, meus irmãos, que essas adversidades, elas são imprevisíveis e improváveis. Os discípulos estão aqui num lago que é chamado de Mar da Galileia, que na verdade é descrito como um mar porque é muito grande, né? A 14 quilômetros de largura aí e 21 de comprimento aproximadamente. Então você tem um lago que é muito grande. E esse mar, ele ficava muito abaixo do mar, esse lago, o Mar da Galileia, ficava abaixo do nível do mar, e nele tinha várias serras, né, várias montanhas.
Então, vez por outra, vinha o vento, e quando o vento entrava, fazia uma grande tempestade ali. Até hoje, quando as pessoas vão navegar lá, então se tiver o vento muito forte, é recomendado que eles não entrem no mar, que eles esperem, não entrem no lago ou no mar da Galileia, que eles esperem um pouco mais. Mas o ponto aqui é que se nós estamos num lago, não era provável que isto viesse a acontecer. Não era provável que essa adversidade pudesse acontecer. Pelos textos que nós encontramos correlatos, tanto em Mateus como em Marcos, nós somos informados que o vento era contrário. E os discípulos estavam remando. O verso 18 do nosso texto diz que o mar está agitado e o vento soprava. O vento que soprava era forte. Então, essa adversidade que era improvável, torna-se também agora inadministrável. E isto é interessante porque nós temos ali um grupo de homens que eram pescadores. Nós temos um grupo de homens que conheciam o Mar da Galileia. Eles sabiam cada palmo que havia ali. Eles trabalhavam todos os dias ali. Então eles sabiam como lidar com uma situação dessa. Mas essa tempestade, ela chega de tal ponto que se torna inadministrável por meio dos discípulos. O texto nos diz, meus irmãos, de acordo com Mateus, capítulo de número 14, verso de número 25, que os discípulos então vão nessa jornada para o outro lado, e nos diz o verso de número 25, que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Algumas traduções vai dizer que Jesus foi na quarta vigília da noite. E a quarta vigília da noite era exatamente esse período de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Agora veja, os discípulos entraram neste barco de acordo com o texto no final do dia, de acordo com o verso 16 do nosso texto. E então, vamos imaginar que eles entram nesse barco para fazer a travessia, vamos imaginar que ali no começo da noite, talvez entre 5 e 6 horas. Passa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3 horas da manhã, os discípulos estão lá lidando com essa tempestade e Jesus não aparece. A tempestade demora. É interessante, meus irmãos, como algumas vezes nós lidamos com isso. E olha, lembra disso. Toda demora é ruim. Mas quando você está lidando com a demora em meio a uma adversidade, se torna pior ainda, não é verdade? E os discípulos estão lidando com isso aqui. Eles estão lidando e isso está demorando. Isso faz com que muitas vezes você desanime, canse. Mas eles vão continuando. O texto nos diz que essa adversidade acontece mesmo quando os discípulos estão no centro da vontade de Deus. Ora, de acordo com Mateus e Marcos, que são os textos paralelos, nós somos informados que os discípulos eles passam de uma margem para outra porque Jesus manda eles ir para lá. É como se Jesus dissesse, olha, vocês vão na frente aí, que eu vou subir aqui no monte e eu acompanho já vocês. E assim que eu vou ali resolver uma coisa, eu acompanho já vocês. E os discípulos vão. Eles estão obedecendo a Deus, eles não estão em pecado, eles até agora acabaram de ter uma prova viva da fé de Jesus, e eles então estão tentando passar para o outro lado, no centro da vontade de Deus. Algumas vezes, uma das coisas mais difíceis que nós temos de lidar é quando nós lidamos com as adversidades, mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E parece-nos que quanto mais nós nos aproximamos do centro da vontade de Deus, maiores adversidades vêm sobre nós. Mas os discípulos de Jesus lidam com as adversidades em suas vidas. É algo natural, é algo esperado. Mas uma segunda lição que eu penso nesse texto é que os discípulos de Jesus desfrutam do auxílio do Mestre em meio à adversidade da vida. E aqui nós dependemos também dos textos paralelos. O texto que nós lemos hoje de Marcos, capítulo 6, verso 48, nos diz que os discípulos estavam lá no meio da tempestade e Jesus vê os discípulos lá. Então o auxílio de Jesus começa por aí. Jesus está no monte orando, mas Jesus sabe, Jesus está vendo a condição dos seus discípulos. Isso, irmãos, é uma coisa que é difícil da gente compreender.
Ora, meus irmãos, se Jesus está lá e ele está vendo que os discípulos estão em diversidade, por que ele demora a chegar lá? Por que ele não vai lá na primeira hora? Se ele queria demonstrar que ele era o dono, controlava todas as coisas, por que assim que começa a tempestade, passa uma horinha lá, Jesus não chega lá e resolve a situação? Mas enfim, o texto nos diz que Jesus então vê a situação dos seus discípulos e depois de algumas horas dos discípulos nessa condição, Jesus então se faz presente na tempestade. O texto nos diz, no verso número 19, então depois deles terem navegado já uns 5 ou 6 quilômetros, eles estavam mais ou menos no meio do mar ali mesmo, né? no centro do mar. Então viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com medo. Ora, meus irmãos, Jesus se faz presente ali junto com os discípulos. Agora você imagine essa cena. Você está no meio de uma tempestade. Hora ou outra, talvez. Você está no meio de uma tempestade. Você está no meio de uma tempestade é difícil, complicado. E agora era de noite. E de repente, talvez, entre um clarear de um relâmpago e outro, eles olham e vem aquela pessoa andando por sobre o mar. Eu acredito que é natural que os discípulos tenham medo. Se fosse eu, também teria medo. Porque é uma coisa assim meio assombrosa. Mas interessante notar, meus irmãos, é de que Jesus, ele vem aos seus discípulos, ele se faz presente. Talvez o medo aqui foi porque eu pensasse, rapaz, isso é uma visagem. Talvez eles pensassem, pode ser até um demônio que está causando essa tempestade aqui, e ele está vindo aí atrás de nós. Não sei, você tem a história de pescador, e aí é fértil os pensamentos. Mas o ponto aqui é que eles têm medo, eles ficam assombrados, né? E o texto nos diz então que Jesus se faz presente, mas o auxílio de Jesus também pode ser percebido no ato dele acalmar e ele animar o coração dos discípulos. Veja que o texto nos diz que Jesus se aproxima do barco, e então ele diz no verso 20, sou eu, não tenham medo. Irmãos, uma frase simples. Uma frase simples. Sou eu, não tenham medo. Mas uma frase que deveria mudar a situação. Observe que Jesus, ele acalma o coração dos discípulos. Isso não é um vulto, isso não é uma visagem. Sou eu. Eu, Jesus, estou com vocês. E aqui, meus irmãos, tem algo que é fantástico, nós percebemos no Evangelho de João. A nossa tradução diz sou eu, né? Mas quando a gente vai ver o texto lá, seria, uma tradução literal seria eu sou. É interessante que isto remonta àquilo que o Senhor, ele diz para Moisés, quando Moisés pergunta, e quando o povo perguntar quem é o Senhor, o que é que eu vou dizer? E o que é que o Senhor diz? Diga ao povo que eu sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Aqui, meus irmãos, é como se Jesus estivesse usando a mesma forma de se identificar de Deus. Em outras palavras, João está deixando claro para os seus ouvintes de que esse Jesus, ele também é Deus. E por ele ser Deus, então ele tem a condição agora de animar o coração dos discípulos. Diz o texto, não tenham medo. Meus irmãos, é bem interessante nós percebermos esta ideia. Porque de fato, parece-nos que muitas vezes o medo que nós temos é pela ausência da certeza de que Jesus está ali conosco. De que Jesus está caminhando conosco e às vezes a gente não vê. E por a gente não ver, não perceber a providência, às vezes a gente acha que não está. Mas Jesus está lá. E Ele está animando o nosso coração. Basta só nós ouvirmos a voz de Jesus. E o texto então conclui no verso 21 dizendo que eles receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. O auxílio de Jesus pode ser visto também no fato de Jesus fazer com que os discípulos concluam a sua jornada. Aquela tempestade certamente levaria os discípulos a uma situação muito complicada para que eles pudessem concluir a travessia do mar.
Mas quando Jesus chega, quando Jesus se faz presente, quando Jesus acalma e anima o coração dos discípulos, o texto diz que eles concluem a sua jornada. Isso porque, meus irmãos, Jesus acalma a tempestade. É bem interessante nós olharmos e compararmos com a outra tempestade que é descrita, tanto por Mateus como também por Marcos. E diz o texto que Jesus, então, ele está com os discípulos no meio da tempestade, ele está dormindo, os discípulos, mestre, você não está percebendo que nós estamos morrendo? E Jesus, então, se acorda, ele acalma o vento, e depois ele acalma os discípulos. Mas aqui Jesus faz diferente. Primeiro ele acalma os discípulos, para depois ele acalmar as tempestades. Isto porque muitas vezes as adversidades das nossas vidas não são causadas com maior, não trazem maior dano quando elas estão apenas exteriormente, mas quando o centro dela está nos nossos corações. E é por isso que Jesus traz paz aos nossos corações. Porque se nós tivermos paz em nossos corações, o mundo pode desabar ao nosso redor. Mas nós estamos no estado de paz. Uma terceira lição que eu posso destacar, à luz deste evento, e aqui eu já dependo quase que totalmente dos evangelhos sinópticos, é de que as adversidades ensinam os discípulos de Cristo. Ora, meus irmãos, de acordo com Mateus capítulo 14, verso 30, Jesus ensina para os seus discípulos de que eles precisam manter os seus olhos fixos em Jesus. Pedro, então, nesse evento, se levanta e diz, se é o Senhor, manda eu ir. E então Jesus diz, vem Pedro. E diz o texto que Pedro vai, e ele começa então a reparar na força do vento. E ele começando a reparar na força do vento, então ele começa a afundar, a naufragar no meio da tempestade. Meus irmãos, se em meio às tempestades da vida, às adversidades que nós lidamos, se nós tiramos os olhos de Jesus, nós vamos inevitavelmente naufragar. É por isso que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se você perder Jesus de vista, você perde o sentido da sua vida. Se você perder Jesus de vista, você perde a razão para continuar em meio à tempestade lutando e remando para concluir a jornada. De acordo com Mateus 14, verso 31, Jesus também nos ensina que uma fé frágil não é suficiente para o dia da adversidade. Jesus repreende os seus discípulos porque eles eram fracos na fé, porque eles não têm fé. Como é que eles acabam de ver uma multiplicação de pães? Como é que eles acabam de ver Jesus ensinando sobre o reino? Jesus passa o dia ensinando os discípulos, passa o dia pregando para os discípulos, falando sobre a fé, sobre o reino, e quando os discípulos são provados, eles são reprovados. Eles não têm fé. Eles não têm condições de suportar a primeira adversidade que surge depois que eles são ensinados a respeito de Jesus, porque a sua fé é frágil. E não é assim que é a vida. Não é por isso que a gente incentiva tanto, motiva tanto, se fortaleça a sua fé, se fortaleça na fé, porque vai chegar a adversidade. E quando chegar a adversidade, se você não estiver fortalecido, você vai sucumbir e não tem quem sustente. Porque é uma questão pessoal. O discípulo não fortalece, a força de um discípulo não passa de forma assim, mágica para o outro discípulo. Não passa. Cada um precisa se fortalecer. De acordo com Marcos capítulo 6, verso 52, Jesus nos ensina que esta falta de fé dos discípulos se dá por causa de um coração endurecido. O texto diz que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Parece, meus irmãos, que os discípulos de Jesus têm uma dificuldade tremenda para entender quem é Jesus. Jesus ensina, Jesus prova, Jesus dá ali os sinais necessários, mas os discípulos de Jesus parecem não acreditar, parece que não entendem que Jesus é o Deus, eles não compreendem ainda. Mas o texto de Mateus 14 termina dizendo de que esse momento ensina que Jesus é o Deus que tem domínio sobre a natureza e é digno de adoração. Talvez esse seja o ponto central. Os discípulos agora reconhecem que Jesus ele consegue dominar todas as coisas. E diz o texto que Jesus sobe no barco e ali no barco eles adoram a Jesus. As adversidades ensinam os discípulos de Cristo. E talvez os ensinos mais preciosos que nós tenhamos na nossa vida são os ensinos que nós colhemos no tempo da adversidade.
Os ensinos que nós mais marcados, que são mais marcados em nossas vidas, são aqueles que nós decidimos aplicar no nosso coração nos dias da adversidade. E talvez os dias da adversidade sejam os dias em que nós mais aprendemos na nossa vida. O texto, irmãos, conclui dizendo que Jesus então conclui ao seu destino. E aqui nós concluímos também esse relato, esta meditação, neste quinto sinal descrito pelo Evangelho de João. E eu quero passar então para fazer algumas aplicações para nós. A primeira delas, meus irmãos, é de que as adversidades existem para revelar para nós a qualidade da fé, a qualidade da nossa fé. Se nós não lidarmos com adversidades, nós não teremos condições de reconhecer a condição da nossa fé. Porque, meus irmãos, nós haveremos de convir de que nós nos auto-enganamos com muita facilidade. De que muitas vezes nós achamos até que o fato de nós estarmos na igreja, vir no domingo à noite, domingo pela manhã, né? Vir na quarta-feira é suficiente, eu estou bem, eu estou acima da média. Porque tem alguns irmãos que não vêm para a escola dominical, não vêm para a quarta-feira, não, mas eu estou ouvindo, estou mantendo aqui. E as adversidades nos mostram que não é só cumprir esse sistema religioso, essas programações que vão nos fazer fortes para o dia da adversidade. Não é só cumprir esses rituais que vão nos fazer ter uma fé de qualidade boa, para que ela possa resistir, para que quando lida com a adversidade ela saia mais forte ainda. As adversidades existem para revelar para nós a qualidade da nossa fé. Deus sabe a qualidade da sua fé. Deus não precisa colocar você numa adversidade para Ele saber a condição que está a sua fé. Mas elas têm como razão principal mostrar para nós mesmos quem nós somos, espiritualmente falando. Mostrar para nós mesmos que condição está a nossa fé. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando aqui e nós somos tomados por uma adversidade repentina, então nós ficamos derrubados. Ora, talvez seja porque a minha fé também esteja derrubada. Uma segunda aplicação que está aí, Jesus sempre vem ao nosso encontro em meio à adversidade. Meus irmãos, nós devemos sempre lembrar disso. Eu sei que algumas vezes a gente lida com situações que parece que são complicadas, né? Complicadas. Porque a coisa vai passando, vai passando, vai passando. E nós estamos aguardando Jesus. E nós estamos esperando Jesus chegar para intervir. E nós começamos a pensar, será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Será que Jesus não vai fazer nada por essa situação que eu estou lidando? Será que Jesus não vai trabalhar para resolver isso? E nós devemos lembrar, meus irmãos, de que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Talvez a grande dificuldade nossa é porque nós esperamos que Jesus venha ao nosso encontro e Ele resolva a nossa adversidade. Talvez a grande dificuldade nossa é que nós esperamos que Jesus chegue e Ele então tome lugar e Ele diz, olha, acalma o vento, para a tempestade e você pode seguir tranquilamente. Mas algumas vezes, Jesus, você fica esperando por Jesus, mas Ele já está. Só que Ele não está para acabar com a sua adversidade, mas Ele está para acalmar o seu coração. E na adversidade você pode abrir a sua Bíblia e você pode ler João no capítulo de número 6, no verso de número 20 e ouvir Jesus dizendo, sou eu, não tenha medo, pode continuar remando, arroche, reme mais, porque eu estou chegando, eu estou aqui, você pode contar com o meu auxílio. E se nós ouvirmos a voz de Jesus, e se nós desfrutarmos da paz de Jesus, irmãos, pode cair o mundo. Pode cair o mundo. Se Jesus está no barco, a tempestade pode troar, mas o nosso coração está em paz.
É verdade que algumas vezes nós não vemos o Senhor. E nesses momentos, em que eu penso ser os momentos em que nós mais nos questionamos, nós devemos lembrar que com a sua providência, o Senhor está cuidando de cada detalhe daquela tempestade. E eu penso que um texto que ilustra bem isto é exatamente o que escreveu C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, no livro O Cavalo e Seu Menino, quando então o leão encontra-se com Sasta. E naquele encontro diz assim: Sasta fala: devo ser o cara mais desgraçado de todo o mundo. Pensou: tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Sasta contou, então, que jamais conhecera seu pai e sua mãe, que fora criado por um pescador muito severo. Contou sobre como fugira, sobre os leões que os perseguiram, os perigos de Tashban, a noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada, e o outro leão que surgiu quando estava quase chegando, Aravis ferida. Contou, por fim, que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. O leão, então, diz para Sasta: eu sou o leão. Sasta escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou: fui eu, o leão, que o forçou a encontrar-se com Aravis. Foi eu, o gato, que o consolou na casa dos mortos. Fui eu, o leão, que espantou os chacais para que você dormisse. Foi eu, o leão, que empurrou para a praia a canoa em que você dormia. Uma criança quase morta para um homem acordado à meia-noite, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Algumas vezes na nossa vida, nós encontramos como esse personagem. Nós achamos que tudo dá errado para nós. Nós achamos, nas palavras dele, que nós somos o mais desgraçado de todos os homens. Mas haverá um dia em que nós teremos o encontro com o Senhor. E eu penso que naquele dia, o Senhor fará do mesmo jeito que o leão fez com Sasta. Você lembra quando você estava passando por isso? Você lembra que aconteceu essa intervenção aqui? Lembro. Pois é, foi eu. Você lembra quando você estava lidando com isso daqui e então apareceu uma pessoa que te ajudou nisso aqui? Foi eu. Eu estava lá. Algumas vezes nós não vemos. E talvez, algumas vezes, nós nem veremos. Mas o Senhor vai estar lá, cuidando de cada detalhe. Até mesmo do animal, que chega para lhe assustar. Mas ele chegou lá porque o Senhor mandou para que ele fosse bênção na sua vida. Meus irmãos, que nós tenhamos sempre em mente de que Jesus sempre vem ao nosso encontro em meio à adversidade. Duas aplicações. Para os discípulos de Cristo, a viagem pode até ser com muitas adversidades, mas a chegada é certa, pois o Mestre está conosco. Algumas vezes, meus irmãos, nós lidamos com adversidades que nos torturam a alma. E algumas vezes nós pensamos que, rapaz, não vai dar não. Não vai dar para continuar não, está complicado, está pegado. E aí nós pensamos em desistir da ordem que Jesus deu, da missão que Jesus deu para nós. Nós começamos a considerar de que não, vamos repensar. Talvez se eu parar aqui, eu não for mais à frente, isso vai resolver. Talvez se eu parar aqui, eu não vou precisar lidar com mais revolta, com um mar mais adverso à minha vida. Talvez se eu parar aqui, quem sabe, eu vou ter essa situação resolvida, amenizada. Mas, meus irmãos, lembrem-se
Lembrem-se disso. Nós vamos passar por adversidades. Nós vamos. A viagem, irmãos, ela tem vários embrólios no meio do caminho. A viagem tem várias dificuldades. Mas uma coisa nós temos por certo: a nossa chegada. Se Jesus nos chamou para ir ao outro lado, nós vamos chegar lá. E não tem Satanás no mundo que impeça de isso acontecer. Porque Jesus está conosco. E se Jesus está conosco, a nossa chegada é certa. Portanto, em meio às adversidades, continue remando. Está ficando mais complicado, pastor. O mar está ficando mais revoltoso ainda. Continue remando. Continue remando. Porque você vai chegar ao outro lado. Jesus é o Deus digno de ser adorado pelos seus discípulos. Ele tem domínio sobre o mar. Ele tem um domínio sobre as adversidades. Daí, meus irmãos, ao lidarmos com as adversidades, lembremos de ter uma atitude de adoração a Jesus. Ele é o Deus que é merecedor, é digno de ser honrado e adorado pelos seus discípulos. Mas esta verdade não é só uma verdade para os seus discípulos, mas para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus. É uma verdade que é necessária. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa então reconhecer que Jesus é digno de adoração. Precisa então se prostrar, precisa então se colocar aos pés de Jesus, se rendendo a Jesus. Jesus toma a minha vida, a minha vida pertence a Deus agora, porque o Senhor é digno. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é dono desse universo, o Senhor controla o mar, o Senhor aquieta os ventos, o Senhor fala e a sua voz tem poder para o mar obedecer. É o próprio Senhor que diz em Apocalipse que Ele vai falar ao mar, e o mar vai dar todos os mortos que há nele. Tantos acidentes de avião acontecem por aí, e não encontra os corpos. Está no fundo do mar, não encontra. Mas um dia o Senhor vai falar e o mar vai obedecer, vai trazer tudo de volta. E aí vai. Então note que o texto está demonstrando para nós de que nós podemos adorar esse Deus, porque Ele é dono de todas as coisas, mas não só é dono, todas as coisas, por mais revoltosas que existem, por mais que tenham força além das nossas, não são suficientes para ter a sua própria força, a sua própria vontade diante do Senhor, diante de Cristo Jesus. Ele é digno, Ele tem o poder e a autoridade para resolver e para que toda a sua criação possa lhe obedecer. Por que é que você não tem crido em Cristo Jesus ainda? E eu lhe digo, você não tem crido em Cristo Jesus ainda porque você não crê que Ele é Deus. Mas Jesus é Deus. E se você está acompanhando conosco, nós já vimos 7 sinais de que Jesus é Deus. Então o problema não é de sinais. O problema é de afeição dos nossos corações. Nós precisamos crer que Jesus é o Deus que acalma a tempestade. E ao crer nesse Jesus, devemos entregar nossas vidas a Ele, para que Ele passe a ser o Senhor das nossas vidas. E para que, além de acalmar as tempestades, Ele possa acalmar e trazer paz aos nossos corações, para que nós possamos concluir a nossa jornada, até a nossa passagem, ao fim da nossa passagem aqui desta terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. E nós queremos Te bendizer porque de fato o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos e Te louvamos por Cristo Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. E mais uma vez nós somos lembrados nesse recorte de que Ele é aquele que controla o mar, é aquele que tem o poder e a autoridade sobre as adversidades que fogem ao nosso controle. E nós Te louvamos por Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque Ele derramou o Seu próprio sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos não das adversidades desta vida, mas salvos
de uma adversidade futura, eterna, maior e pior do que qualquer adversidade que nós lidamos aqui, que é o inferno. Nós te pedimos que o Senhor a cada dia faça os nossos corações afeiçoados a Cristo, na certeza de que nós iremos chegar até o ponto aonde Cristo nos chamou, aonde Cristo nos convidou. E rogamos que o Senhor que vê as nossas adversidades, que o Senhor venha até nós. Nós sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor vai vir no momento em que o Senhor entender que é o tempo para que as lições que nós precisamos aprender, nós tenhamos aprendido. Mas pedimos que o Senhor venha até nós. Nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não chegar, o nosso barco, talvez, ele vai afundar. Mas nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor vai chegar. E que o Senhor nos ajude a observar a tua providência, em detalhes pequenos, mas a tua providência. Para que, fortalecidos pelo Senhor e pela sua providência, nós possamos continuar remando nos mares revoltosos da nossa vida. Nós pedimos que a graça do nosso Senhor, a graça do Senhor que é o nosso Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós nesta noite. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor volte o Teu rosto com misericórdia para nós. E que o Senhor incline o Teu rosto até nós. E nos conduza na Tua paz até o outro lado, até a margem do rio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa, está encerrado esse culto, e o pós-lúdio está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana, e que Deus vos abençoe.